quando o anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que... Eu espero você em Armagedon. No programa anterior, ao depararmos com textos bíblicos do Velho Testamento e relatos históricos, encontramos a ligação da profecia do Armagedon, descrita em Apocalipse, e o Vale de Josafá, que realmente existe e está localizado no Oriente Médio. Desvendamos também a origem do nome Armagedon e todo o simbolismo que ele representa. Agora precisamos estudar mais alguns detalhes sobre essa profecia. Para respondermos as perguntas, nós vamos voltar a estudar o livro de Joel. E vamos começar com o capítulo 3, versículo 1 e 2. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Vemos aqui uma importante declaração para sabermos se a batalha é literal ou não. Notemos que o próprio Deus é que entra em batalha e em juízo com as nações que atacaram seus filhos. E nessas passagens, nós já teremos essa chave bíblica para interpretar a profecia do Armagedon. Nesta afirmação, já encontramos uma grande semelhança com o que ocorreu com Josafá em sua batalha. Vamos estudar agora se a batalha do Armagedon será um evento local ou se o seu significado é mais abrangente. Para descobrirmos isso, nós vamos analisar as características do livro de Joel. Joel é um livro profético. Os acontecimentos e predições descritos têm seu sentido tanto local como para o futuro. Em Joel 2:28, por exemplo, temos algumas mensagens que nos reportam para os acontecimentos sobre o dia do juízo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro citou este texto de Joel no dia do Pentecostes, onde ele acreditava ser o cumprimento dessas profecias. A manifestação do Espírito Santo ocorrido nesse dia é comparado por muitos teólogos como sendo a chuva temporã que caía em Israel um pouco antes do plantio, preparava a terra para a semeadura. Já o derramamento final do Espírito Santo é comparado à chuva serôdia, que prepara a terra para a ceifa que estava por vir. Mas o que é a chuva serôdia dentro do contexto do conflito final, incluindo igreja remanescente, o povo de Deus, com a verdade presente para o tempo do fim? No livro de Apocalipse, capítulo 18, e eu gostaria de ler para você que está nos acompanhando, versículos 1 até o 4, diz-nos o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada, guarde essa palavra então, iluminada, com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Inclusive essa frase faz parte da segunda mensagem angélica, de advertência, não é? E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras
nas suas pragas. Então nós temos aqui dois momentos. O primeiro momento em que o versículo 1 e 2 menciona de que haverá um quarto anjo. Porque Apocalipse 14 vem falando de 3 anjos no sentido de tríplice mensagem angélica. Não é? Então a mensagem dos 3 anjos. Primeira mensagem, temer a Deus, dar-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, já estudamos sobre isso, etc. Segunda mensagem, caiu Babilônia, que é a apostasia do cristianismo ao longo dos séculos, face à mensagem verdadeira que Jesus nos ensinou. E a terceira mensagem, aquele que se contaminar com a besta, né, e tomar do seu vinho de abominação, participará também da ira de Deus. Então agora aqui, Apocalipse menciona, no capítulo 18, que depois destas coisas, então já é uma parte caminhando mais para o fim de tudo na terra. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Então um quarto anjo. Qual é a missão desse anjo? Trazer o poder do Espírito Santo. Em forma grandiosa, em forma global. E ele explica que tinha grande poder. Então já menciona a característica da missão desse anjo. Tinha grande poder. E a terra toda foi iluminada com a sua glória. Então nós chamamos isso daqui de chuva serôdia. Agora os versículos 3 e 4 menciona que esse anjo deve iluminar o povo que tem a doutrina verdadeira e que é o povo remanescente no tempo do fim, porque todas as nações beberam do vinho da prostituição do sistema opositor a Deus, que é a tríplice união imunda do Apocalipse 16, 12 a 16. A besta, o dragão e o falso profeta. Então, como eles contaminaram todas as nações, para você tirar a venda dos olhos, espiritualmente falando, daqueles que estão obliterados, cegados por essa falsa doutrinação, tem que vir o anjo, no sentido simbólico, que vai provocar o derramamento da chuva serôdia sobre os sinceros, que vão ajudar na conclusão e término da obra de Deus nessa terra. Inclusive Joel capítulo 2, verso 28 em diante diz: e há de ser que depois, verso 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então aqui já é a chuva serôdia no sentido espiritual. Então o que Joel faz? Simplificando e concluindo o que vimos. Joel toma como base algo que acontecia na agronomia de Israel. O plantio, então uma chuva rápida, 2 a 3 semanas, no final da tarde, chamada temporã, que caía para fazer germinar o grão. Isto tem correspondência espiritualmente, fazendo uma analogia dentro da teologia, com a chuva do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Ali Jesus pregou, e depois que ele morreu e ressuscitou, o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Penta 50. Então 50 dias após a morte de Cristo veio o Pentecostes, porque Jesus morreu na época da Páscoa. Então 50 dias depois da Páscoa era o Pentecostes, a festa do judeu. E Jesus agora então envia o Espírito Santo. E aquilo fez com que o grão plantado pela sua, a semente plantada pela sua pregação e também dos apóstolos, germinasse no dia do Pentecostes. Quase 3.000 se converteram. Mas Joel diz que depois, no final dos tempos, Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Aí vem a chuva serôdia agora, para amadurecer aqueles que serão colhidos para o reino dos céus. Por isso, chuva temporã tem que ver com a germinação do grão. E ali a questão da chuva no dia do Pentecostes, germinando o cristianismo. E tem que ver em Israel com a colheita dos grãos, dos cereais. E agora Jesus derramando o seu Espírito Santo no tempo do fim sobre aqueles que hão de concluir seu ministério nessa terra. No capítulo 3, versículo 13, nós temos uma descrição sobre a condição do mundo nesse período. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande.
multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Novamente, nós temos uma predição que nos fala sobre o dia do juízo final. E nesses versículos, nós temos uma importante chave para identificar os acontecimentos do fim do mundo. Mas há uma advertência contida no capítulo 2 deste livro que nos chama muito a atenção. Primeiro, o profeta coloca a importância das pessoas se posicionarem nesse período da história. E a segunda chave está nas palavras, e acontecerá depois. Depois de quê? Seria a pergunta mais lógica. A resposta está nos versículos anteriores. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com prantos. Deus está convidando a um arrependimento e uma verdadeira conversão. Como um pai que vê o final das ações de seus filhos, ele faz um apelo para que os seus povos se acheguem mais e para que possam alcançar a salvação e livrar-se do terrível fim daqueles que continuarem em suas más obras. Nosso Pai Celestial irá reunir todas as pessoas do mundo nesse conflito. E cada um tem que tomar uma posição, ou no Monte Sião, ou no Vale de Josafá, ou no Monte da Salvação, ou no Vale do Juízo. Joel viu uma multidão no Vale da Decisão. Esses pertencem aos exércitos de Satanás. E Deus quer trazer os seus filhos para a proteção do Monte de Sião, ou seja, para dentro da Cidade Santa. Muitos teólogos, ao se referirem a Joel 3, falam apenas do Oriente Médio, esquecendo-se de que esta é uma profecia que envolve o povo de Deus e que tem Deus no seu centro. Outros aplicam essas passagens dizendo serem elas referentes apenas aos judeus. Nesta interpretação das profecias e a maneira realmente correta de interpretá-las, nos colocam como sendo o Israel espiritual. E, para tanto, temos que saber o que significa ser Israel espiritual. Se nós já sabemos quem é o Israel literal, são os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, o povo chamado por Deus, as 12 tribos, o povo de Israel, e hoje estão dispersos, há que se dizer isso, por todas as partes do mundo, não estão só lá na Palestina, não é? Quem é o Israel espiritual? Então, a primeira passagem que eu gostaria de trazer para provar que existe um Israel espiritual é a questão de primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que nos diz assim: mas vós, Pedro está falando aos cristãos, convertidos, aqui praticamente muitos anos depois da ascensão de Cristo, da ressurreição e ascensão de Cristo. Pedro, pregando a um grupo de cristãos, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, note, a nação santa, o povo adquirido. Ele usa 4 predicados aqui, que tirados da onde? De Êxodo capítulo 19. Lá Deus chega para Moisés e diz assim: mas você vai dizer ao povo, vocês são geração eleita, sacerdócio real, vocês também são uma nação santa, quer dizer, separada das outras nações do mundo, pois eu vos escolhi. Moisés, diga isso para o povo. Então Pedro está agora dizendo o que Deus pediu a Moisés para dizer. Ele está trazendo à tona, recapitulando. Não é? Vocês são uma nação separada das outras nações para divulgar ao mundo que eu sou o único Deus. Não existe um politeísmo, mas existe um único Deus criador e mantenedor. É o Deus da casa de Israel. E o povo adquirido, logicamente adquirido pelo sangue de Cristo, para que anuncieis, note, por que eles têm esses 4 privilégios? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, até aqui você não prova quem é Israel literal e quem é Israel espiritual. Apenas Pedro está usando num dos seus sermões que os cristãos
também são raça eleita. Agora, o versículo 10, em continuação a esses 4 predicados, que se usa como status do povo de Israel literal, geração eleita, nação santa, etc., mostra o que Pedro quer focar para o Israel espiritual. E é daqui que nós temos a base para mencionar que a Bíblia fala de um Israel espiritual, e não só de um Israel literal. Verso 10 diz: vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bom, então aqui está evidente, está claro, que Pedro está dizendo para o grego, está dizendo para aquele que era da Panfilha, da Mesopotâmia, da Capadócia, para o filisteu, né? Está dizendo ali para o cidadão cretense, está dizendo, vocês antes não eram do povo de Israel literal, mas agora, se aceitaram a Cristo, vos tornastes povo de Deus. Vos tornastes povo de Deus. Então nós podemos dizer o seguinte: quando Deus chama o povo de Israel, Ele não chama uma nação formada, Ele chama um homem. E através da justiça e através da fé desse homem chamado Abraão, ele então foi dito que seria pai de uma grande nação. Aí vem Isaac, vem Jacó, os 12 filhos, as tribos, formam o povo e o país de Israel. Esse era o povo de Israel literal. Nação santa, geração eleita em Abraão, não é? Povo escolhido e adquirido por Deus. Mas Pedro agora está dizendo, e vocês que não são parentes e familiares, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem das tribos, vocês agora se aceitarem a Cristo, vocês podem se tornar adotivos na família de Deus. E podem ser cognominados de Israel espiritual. Por quê? Porque agora nós não explicamos, só mostramos uma base bíblica. Pedro está dizendo, vós que antes não erais povo, não era descendente da linhagem genealógica de Abraão, Isaac e Jacó, das tribos. Mas agora sois povos de Deus. Não alcançaste misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A palavra misericórdia aqui quer dizer salvação, perdão. Porque Cristo era o leão da tribo de Davi. E Davi era da casa de Judá, uma das 12 tribos. Então, se eu agora aceito a Cristo, eu por adoção pertenço à videira abrâmica. Ou seja, eu sou enxerto na videira abrâmica. E eu que era um gentio, quando aceito a Cristo, que é o leão da tribo de Judá, eu sou um filho adotado no Israel. E agora eu passo a ser um israelita espiritual. E aonde eu provo isso? Porque somente falar não resolve, tem que provar na Bíblia. E nós já dissemos que a primeira regra de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nós temos que buscar um subsídio provando isso. Então nós poderíamos mostrar, entre outras passagens, Gálatas 3, versículos 26 a 29. Até seria bom que nós pudéssemos, junto àqueles que estão nos acompanhando nessa série, ler os versículos, porque quando nós lemos a Bíblia parece que algo flui melhor para o nosso entendimento. Então Gálatas 3, versículos 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então aqui não está dizendo mais só os judeus, só Israel, literal. Todos sois filhos de Deus. Paulo escreve aos Gálatas. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora vem o 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos o Israel espiritual. Nós que aceitamos a Cristo, todos os cristãos são detentores dessas promessas. Do que nos cumpriu com Israel literal, há de se cumprir com Israel espiritual. Mas Deus nos dá todos esses atributos e privilégios. Mas fica aqui
resumindo essa parte do Israel literal e espiritual, a responsabilidade que ele requer de nós. Para que anuncieis as virtudes. Eu dou 4 privilégios para vocês. Nação santa, geração eleita, raça escolhida, não é? Sacerdócio real. Mas para quê eu vos dou tudo isso? Para que anuncieis as virtudes, que era o mesmo papel do Israel literal. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós hoje somos enxertos na videira branca, como israelita espiritual. Mas temos uma missão que Deus nos delegou, a qual Israel literal falhou. Nós temos que anunciar ao mundo o plano da salvação em Jesus Cristo. Agora vamos analisar um detalhe muito importante da profecia do Armagedon. Qual o tamanho do campo de batalha? No livro de Joel, lemos que o campo era o vale de Josafá. Na profecia em Apocalipse, temos uma correspondência com esse lugar. Notemos que tanto em Joel como em Apocalipse é citado o dia do juízo final, que nada mais é que o retorno de Cristo a essa terra. O livro de Apocalipse também se refere ao juízo final, representando por uma seara. Leamos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Vemos aí a foice e a seara, que está madura. Então vamos fazer agora uma comparação. No capítulo 3 de Joel, aparece Jeová com uma foice na mão. A foice simboliza a colheita, não é? Agora, em Apocalipse 16 e em todo o Apocalipse, nós podemos perceber que quem aparece com uma foice é Jesus Cristo. Além desse episódio mostrar a divindade de Cristo, está mostrando o seguinte, que Cristo nos últimos dias, quando voltar, naquele momento que houver aquela guerra do Armagedon entre o bem e o mal, Cristo vai voltar para passar a foice, ou seja, recolher os frutos, os justos, para o seu celeiro, para o céu. E interessante que a Bíblia nos revela, da mesma forma que Jeová é o juiz, no capítulo 3 de Joel, em Apocalipse nós podemos ver também que o juiz é Jesus Cristo. Especialmente o Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, nos dá a chave para essa interpretação. Veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Joel 3 nos auxilia na compreensão de Apocalipse 16. Ambos os capítulos falam de um juízo final. Quando estudar o Apocalipse, lembre-se de usar os símbolos também do Antigo Testamento. Se não cremos que as predições descritas em Joel serão cumpridas por Jesus, não somos mais cristãos. Porque se rejeitarmos a Cristo, aceitando somente a Jeová, estaremos na mesma posição daquele que diz crer em Deus, mas não aceita Jesus. Quando vamos interpretar as profecias do Apocalipse, temos que ter em mente que muitos símbolos que aparecem no livro do Apocalipse são mencionados no Antigo Testamento. E não poderia ser diferente porque a Bíblia utilizada pelo escritor do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Quando Cristo falou em João 5,39, examinai as Escrituras às quais ele se referia eram o Antigo Testamento. Então, para entendermos a simbologia do Novo Testamento, usamos o Antigo Testamento. E quando estudamos Joel capítulo 3, nós podemos usar este capítulo para entendermos Apocalipse 16, especialmente o verso 14, que fala do Armagedon. Interessante é que reformadores importantes, grandes reformadores, fizeram uso do método historicista de interpretação. Entre eles podemos citar Martinho Lutero, especialmente, e João Calvino, John Hus também. Todos esses reformadores usaram a história para entender as profecias apocalípticas. E também um pai da ciência importante fez uso deste método, que foi Isaac Newton, o descobridor da lei da gravidade. Isaac Newton usava o método historicista de interpretação. E esse método facilitava ele compreender as escrituras, tanto que Isaac Newton escreveu 2 comentários, um sobre Daniel e outro sobre o livro do Apocalipse. Nós vimos nessas declarações alguns símbolos que são muito importantes. O que é a seara madura? O que é a ceifa? O que é a colheita? O próprio Jesus nos dá essa resposta.
E então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. É uma relação muito clara, é uma representação semelhante à que Jesus fazia quando falavam as suas parábolas. Aqui vemos Cristo usando fatos do cotidiano para dar os seus estudos ou mesmo enviar uma mensagem à sua igreja. A ceifa significa a volta de Cristo, quando ele virá buscar os seus escolhidos. Só podemos entender os dois símbolos juntos. A colheita descrita em Joel, no Vale de Josafá, tem relação simbólica com a grande colheita descrita em Apocalipse de João. Chegamos agora à interpretação sobre o tamanho do campo de batalha. A cena de Joel 3 é apresentada melhor 6 vezes em Apocalipse 14 e é representada por 2 colheitas. Cada colheita é apresentada como tendo o tamanho da terra. Além disso, o próprio Cristo nos afirma que o campo é o mundo todo. Portanto, concluímos que essas referências ampliam o Vale de Josafá, ou o campo de Megido, para todo o mundo. Nesta interpretação, toda a terra estará envolvida com o dia do juízo final, ou com a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon não será algo isolado, num campo ermo, somente para alguns, mas toda a terra estará participando dessa última grande batalha. Basta saber agora em que exército você estará participando, porque o Armagedon tem o mundo todo como campo de batalha. No próximo programa, vamos nos aprofundar mais na profecia. Temos que saber em que época irá acontecer a guerra, quem são os protagonistas desse evento, qual a minha parte e o que fazer para não estar no exército errado. Eu espero você em Armagedon, a última profecia. O anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que Eu espero você em Armagedon.